Boa tarde, minhas irmãs e meus irmãos do Grupo Ecumênico, que está sendo coordenado também pelo nosso irmão Reverendo Ivo. Eu sou Maurício Amazonas, clérigo anglicano, sou vigário da paróquia anglicana Jardim das Oliveiras, aqui no Recife. Portanto, é uma alegria estar com meus irmãos, minhas irmãs, colegas de ministério, da Igreja Anglicana, da Igreja Romana, irmãos e irmãs da Igreja Evangélica, da Igreja Protestante, Reformada, Carismática e Pentecostal, para contemplar assim todos os nossos amigos e amigas. Um grande abraço também aos nossos irmãos e irmãs leigas que fazem parte, mostrando a razão de ser do nosso ministério e também da existência deste grupo. Um grande abraço em nome da minha paróquia, Jardim das Oliveiras, em nome da minha mulher, Reverenda Keila Camargo, que é pastora comigo naquela comunidade e é amiga de muitos dos nossos irmãos e irmãs aqui neste grupo e que vocês já conhecem desde o culto que realizamos na sexta-feira. Foi ela que fez as orações. A palavra de Deus que eu quero compartilhar com vocês está no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. E até sobre as servas e os servos derramarei o meu espírito naqueles dias, diz o Senhor. O tema da campanha deste ano, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, é a gentileza gera gentileza. E eu queria trabalhar com vocês o Espírito Santo como sendo aquele que gera a gentileza de Deus em nossos corações, eliminando os preconceitos, eliminando as barreiras que nos separam. Muito bem, foi pontuado pela pastora que me antecedeu ontem. Pastora Thelma, a quem eu mando a saudação, falando que a gentileza não é mais uma escolha, a gentileza hoje é um imperativo, é uma necessidade. E nós temos isso constatado. Nós, quando emitimos uma opinião, as pessoas nem entendem e já vão soltando as pedras, já vão apedrejando, já vão matando, já vão denominando quem é cristão, quem não é cristão, e nem sequer ouviram os argumentos do outro. Hoje nós vivemos numa grande Babel, onde todo mundo fala e ninguém se compreende. Temos muita comunicação, mas pouquíssima coisa comunicada. O verbo de Deus está sufocado porque não deixamos que ele aflore no meio de tanta parafernália da comunicação. Mas o Espírito Santo é aquele que vem para destruir Babel e construir a unidade. Como no dia de Pentecostes, todos falaram na sua língua original e as nações presentes em Jerusalém entenderam na sua própria língua nativa. Isto é, enquanto Babel produz a confusão, o Espírito Santo produz a união, a comunicação entre os povos. E como é que ele faz isso? Bom, pelo poder transformador, pelo poder da comunicação propriamente dita, porque quem está falando fala na sua língua e quem ouve escuta na sua própria língua. Então o milagre se dá entre a boca de quem fala e o ouvido de quem escuta. O milagre se dá exatamente no ar. E espírito é pneuma, pneuma é ar, é vento. Por isso ele sopra onde quer, não sabemos de onde ele vem nem para onde vai. Bom, como é que o Espírito Santo nos torna mais gentis? O Espírito Santo age convertendo o coração dos pais aos filhos, como diz o profeta Joel, fazendo com que seja superado o conflito de gerações. Não temos mais uma comunidade de jovens e adultos, mas temos uma comunidade de irmãos, de cristãos, onde o jovem tem a força, mas precisa da visão
e precisa da experiência do velho, do idoso. O idoso tem a visão, o idoso tem a experiência, mas não tem a força. Juntando estes dois, nós temos uma comunidade ideal. Por isso, na comunidade de Jesus, a gentileza gerada pelo Espírito Santo faz superar os dramas geracionais, ou o chamado conflito de gerações. Já não são mais velhos e jovens, são irmãos em Cristo Jesus. Também o Espírito Santo pode gerar em nós a gentileza que desfaz a inimizade sexista entre homens e mulheres. Veja que o Espírito Santo faria com que vossos servos e vossas servas recebessem o Espírito Santo. Não há mais agora uma comunidade de senhores e de escravos, mas uma comunidade de irmãos em Cristo Jesus. Como disse bem o apóstolo Paulo em Gálatas 3:28, porque em Cristo não há nem judeu nem grego, isto é, o preconceito étnico, não há mais entre vós escravo nem livre, o preconceito que a gente chama de social, e não há entre vós também homem e mulher, que é o preconceito sexista, mas todos vós sois um em Cristo Jesus. Isso é possível a partir do Espírito Santo. Por isso diz também o profeta Joel: naqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. As vossas filhas e os vossos filhos profetizarão, os velhos sonharão sonhos e os vossos jovens terão visões. Vejam, aqui são as filhas e os filhos. Homens e mulheres fazem parte da comunidade do Senhor Jesus. O judaísmo era a religião em que apenas era aproveitado aquele que era macho para ser o sacerdote, para ser o líder. Mas na comunidade de Jesus, as primeiras a testemunharem da ressurreição foram as mulheres, e foram elas incumbidas de anunciar aos santos apóstolos a sua ressurreição. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso 57, diz que elas estavam com Jesus, as mulheres, desde a Galileia, isto é, antes das chamadas dos santos apóstolos, as mulheres já estavam com Jesus. Por isso, na comunidade de Jesus, o preconceito sexista é separado e deve haver a gentileza entre homens e mulheres. Temos diferenças? Sim. Temos problemas? Sim. Mas eles são resolvidos debaixo da cruz de Cristo, que é o único Senhor entre nós. Por isso, quero me alegrar com vocês e convidar vocês a que se alegrem comigo, porque através do Espírito Santo, essa gentileza tão desejada, essa gentileza tão necessária, tão imperativa, é possível sim, porque o Espírito Santo vai fazer com que os nossos corações se tornem gentis. Vejam, Deus quer derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Não é derramar o Espírito dele sobre os nossos espíritos. Não é uma comunidade pneumática de espíritos apenas. Uma comunidade de gente desencarnada, que só tem Espírito de Deus e alma de gente, espírito de gente. Não, é sobre toda a carne, a carne humana. É aquela carne na qual o Senhor Jesus experimentou, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus quer santificar a nossa carne, essa mesma carne que foi contaminada, que foi arruinada pelo pecado, essa mesma carne que recebeu o santo batismo um dia, e que um dia, pelo milagre da ressurreição, nossos corpos serão restaurados, e conforme nós dizemos no credo, creio na ressurreição do corpo. Essa mesma carne que recebeu o santo batismo, um dia vai ouvir dos céus a trombeta de Deus e vai ouvir o chamado, e essa carne há de ressuscitar. É sobre essa carne que o Espírito Santo de Deus quer agir. Às vezes a gente diz: irmão, isso foi a carne, coisa e tal, mas não, nós estamos errados. Nós temos que fazer a nossa carne seja submetida à vontade do Espírito de Deus, Ele que habita os nossos corações. Por isso, amadas irmãs, queridos irmãos, vamos viver esse Pentecoste
deixar que o Espírito Santo nos invada, nos domine e gere em nós o fruto da gentileza. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.